O vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho aqui sobre 12 coisas que mais matam suculentas e plantas, né? E atendendo a pedido de várias amigas inscritas aqui no canal, que durante a semana me passaram aqui algumas informações sobre o que tem mais matado aí as suculentas delas, né? Então, isso é normal em todo cultivo, uma hora ou outra a gente acaba perdendo mesmo uma planta, faz parte realmente do cultivo, mas dependendo aí do problema a gente consegue prevenir e até mesmo evitar, né? Então o primeiro problema relacionado é o fungo e o apodrecimento de caule. E de acordo com a experiência do nosso cultivo aqui há 3 anos e meio no cultivo, eu posso falar para você que quando você vê fungos nas suas suculentas e plantas, não significa aí o final dela exatamente. Porque aqui, como você pode ver, essa Virgínia ali aqui, ó, ela já foi fungada, ela já teve aqui fungo da pinta preta, e aí a gente fez a poda, né? Eliminou ali aquelas folhas contaminadas, fez a poda dela, colocou ela para enraizar novamente, e hoje ela está aqui, ó, seguindo lindona no cultivo. A mesma coisa já aconteceu várias vezes com algumas gilas que nós temos aqui no cultivo. Quem tem essa planta sabe que ela vive aí com a pinta preta, né? Então o que a gente faz? Quando chega um ponto que ela está com muita pinta preta, principalmente nas folhas de baixo, a gente faz a poda e recomeça ela do começo. E uma outra coisa que a gente faz também é toda vez que ela solta uma haste, em vez de a gente esperar para curtir a floração, a gente já faz mudinha com aquela haste, que é uma forma de garantir a perpetuação da espécie e a gente não perder ela totalmente. Como você pode ver aqui, ó, essas mudinhas foram feitas por haste, então a gente tem outras aqui no cultivo exatamente por isso. Porque quando a gente percebe que uma planta é muito perseguida por algum tipo de praga ou doença, é muito importante a gente espalhar ela pelo cultivo para não perder a espécie. Outra coisa que a gente faz aqui também é usar aí um defensivo. Um deles é esse daqui, que é o sulfato de cobre. Embora seja um fertilizante, ele tem efeitos fúngicos, né? Então ajuda a proteger bastante a planta contra o ataque dos fungos também. Isso a gente usa como prevenção. Uma outra coisa que a gente usa como prevenção também é a água oxigenada volume 10, que é aquela de feridas, né? Que é o peróxido de hidrogênio a 3%. A gente coloca uma tampinha do próprio litro aqui, ó, num litro d'água, e vai lá e faz a pulverização em cima das plantas. Mas se você perceber que a sua planta já está contaminada, por exemplo, com o fungo pinta preta, mancha negra, oídio e ferrugem, aí você precisa aplicar realmente um fungicida, que já é um remédio para a planta, e um veneno aí contra a doença, né? Contra os fungos. Aqui a gente usa muito Fungitor e esse forte fungicida aqui, ó, que já vem prontinho, pronto para uso. Já o do sachêzinho a gente mistura num litro d'água e pulveriza em todas as plantas contaminadas. E um produto também que ajuda bastante contra o fungo, os fungos na verdade, é o carvão, né? Porque o carvão, quando você coloca ele no substrato, o substrato fica mais aerado, que significa que vai correr ar entre as raízes, né? E fungos detestam ar, oxigênio. Então, quanto mais aerado tiver o seu substrato, melhor aí na prevenção também contra fungos. E ainda sobre a questão da prevenção, é bem importante, antes de você colocar qualquer produto fungicida na sua planta, é bem importante você retirar as folhinhas contaminadas, porque aquela folhinha contaminada, mesmo depois que ela sara, ela não volta ao normal mais, vai ficar com a pereba, vai ficar com o machucado ali. Então é importante, ó, viu a pinta preta? Retira ela, junta ela todinha com as outras que você também perceber, joga tudo numa sacola e joga bem longe do seu cultivo. E também a limpeza vai garantir menos fungos nas suas plantas. Porque os fungos eles se alimentam de matéria em decomposição, né? Então é por isso que a gente coloca menos folha seca também no substrato no período de chuva. As cochonilhas eu vou colocar como o segundo problema aí que mais mata as suculentas, porque ela não mata de uma vez, ela vai meio que aleijando a planta, né? Machucando a planta, torcendo as folhinhas dela, porque vai tirando a seiva e a planta vai ficando fraca e deformada. Então é um sinal de que tem cochonilha na sua planta. Normalmente por aqui a gente usa algumas coisas como a calda de sabão, né? Que é uma colherzinha para meio litro d'água, pulveriza ali por 10 minutinhos, depois de 10 minutinhos já faz uma lavada ali, uma rega, para deixar tudo limpinho. Mas a gente costuma também usar algum inseticida quando tem proliferação. No caso aqui a gente usa o diazitop,
que é uma colherzinha para cada litro d'água, e a gente vai lá e pulveriza o local contaminado pela praga. O terceiro problema que mais mata a suculenta também é substrato compactado, substrato duro, aquele substrato que a planta não consegue desenvolver raízes nele, né? Quando ele está parecendo uma pedra ali. Isso vai atrapalhar então as suculentas e as plantas a desenvolverem cada vez mais raízes, né? Porque as plantas elas não param de liberar novas raízes, mas não adianta também ela liberar e o substrato não está pronto ali para ela desenvolver essas novas raízes. E seguindo já aqui para o quarto problema que mais mata as suculentas é a falta de poda, né? Porque a poda ela vai renovar a planta, vai ajudar ela a dar novas mudas e também ajudar aquela que foi podada a alguns dias depois começar a liberar novas raízes. E aí a planta desenvolve no geral. Vou mostrar para você aqui uma baciada que há poucos dias eu fiz uma poda aqui e renovei a planta toda. E outras também, que normalmente a gente faz poda por aqui, por um motivo ou outro, né? Às vezes é só mesmo para poder renovar a planta, ou às vezes é porque deu um problema de cochonilha no caule, na raiz. Então a gente vai lá e faz aquela poda. Essa baciada, por exemplo, há alguns dias atrás ela começou a dar uma diminuída no tamanho, né? As plantas. E aí, percebendo que as plantas não estavam desenvolvendo, eu pensei em fazer um replante, mas eu achei melhor depois fazer a poda. Então fiz a poda de todas elas e dias depois elas começaram a enraizar e hoje, como você pode ver, voltaram a ficar lindonas novamente. Então é uma forma de você dar uma renovada na planta que através das novas raízes ela vai ganhar muito mais força e vai desenvolver muito mais. A baciada já está ficando lindona novamente e aqui ao lado também tem um outro caso de poda também, que é essa daqui, que é a Afterglow, que ela teve um problema aqui com algumas cochonilhas no caule, né? Aquela carapaça. E aí eu fiz a poda, dei uma limpada boa no caule, deixei enraizar alguns dias ainda no sol da manhã, tomando o sol da manhã. E hoje ela está lindona novamente. E já vou seguindo então para o problema de número 5, que é não esperar dar raiz, né? Quando a gente faz a poda de uma planta e coloca ela no substrato sem raiz e esquece, acaba molhando ou deixa num local que toma ali uma chuva, por exemplo, e acaba apodrecendo ali a planta toda e ela vem a morrer. Então, toda vez que fizer uma poda aí, esperar a planta dar raízes primeiro, para depois levar ela para o substrato. Isso vai garantir que assim que liberar o primeiro fiozinho de raiz, você já pode levar ela para o substrato e começar a fazer a rega semanalmente ou de acordo com o que você tem costume, que aí a planta vai seguir a vida dela numa boa. Porque o que acontece? A gente às vezes tem a mania de achar que a planta vai viver com a mesma raiz muitos e muitos anos. Mas o que faz uma planta realmente viver por muitos anos é a questão da poda mesmo e esperar dar novas raízes. Porque a partir do momento que ela dá novas raízes, ela vai ganhar uma nova vida e ela vai seguir muito mais forte. Um exemplo aqui no nosso cultivo é essa daqui, ó, que é a patinha de urso. Normalmente ela vai ficando bonita, chega um ponto ela começa a ficar meio capengada e aí a gente vem e faz uma poda nela, pega a mudinha que fez a poda, espera ela enraizar e depois coloca ela no substrato. E aonde a gente faz a poda, surge uma nova muda e ela começa a crescer bem mais forte, né? E vai surgindo também outras mudinhas pelo caule afora, como você pode ver por aqui, ó. É uma forma da gente sempre renovar a planta, né? E manter ela no cultivo. E seguindo então para o problema de número 6, que normalmente acaba matando aí suculentas, é a falta de replante. Porque muitas das vezes a planta ela vai retirando tudo que tem ali no substrato e chega um ponto que já não tem mais nada ali para ela. Então ela vai usando a energia que ela tem armazenada nas folhas, no caule, mas chega uma hora que já não tem mais nem energia nas folhas e no próprio caule para ela. Então é por isso que é importante fazer o replante, porque você vai sempre renovando o substrato e algumas vezes também naquele momento que você muda e faz o replante, você acaba mudando ela de vaso também. E é uma oportunidade de você testar qual o vaso que a planta gosta mais, qual o local que ela gosta mais de ficar. E aí a gente vai observando e com isso a gente vai salvando aí muitas plantas e evitando também de perder.
E durante o replante também, às vezes a gente vai mudar uma planta só porque quer mudar ela de vaso, mas durante o replante a gente consegue perceber alguns problemas que, se não fosse aquele replante naquele momento, no futuro bem breve aquela planta ia correr o risco de morte aí por algum outro motivo, né? Uma cochonilha de raiz, uma lesma, um caramujo, um caracol lá na raiz dela prejudicando ela. Então aqui a gente já salvou muita planta com esse procedimento. O sétimo problema que normalmente mata muita suculenta também é a gente não saber a quantidade certa de sol, né? Porque tem plantas que só desenvolvem mesmo se elas tomarem o sol da manhã, como é o caso da Jade. Tem pessoas que falam que cultivam ela no sol pleno, mas aqui no nosso cultivo as nossas só ficam bonitas e desenvolvem mesmo tomando as primeiras horas de sol. Porque essa planta, se ela tomar muito sol, ela vai preteando, ela vai manchando as folhas e ela vai ficando com um aspecto muito feio, mesmo que ela não morra, mas ela fica feia. A orelha de Fiona, que é bem semelhante à orelha de Shurek também, é a mesma coisa. As nossas aqui, normalmente elas ficam com esse aspecto saudável, brilhosa, bonita, tomando aí as primeiras horinhas de sol da manhã. Toda vez que nós tentamos cultivar essa espécie aqui tomando mais sol, ou ela queimou ou ela acabou morrendo porque não suportou a quantidade de sol. A orelha de Shurek é a mesma coisa. As primeiras horinhas de sol ali já é o suficiente para ela ficar com essa coloração bem bonita, bem viçosa, verdinha e com as pontinhas avermelhadas, que normalmente é o jeito que ela fica bonita, né? E antes de aprender tudo isso que eu estou passando para você nesse vídeo de hoje, nós também aqui perdemos algumas suculentas aí por não saber, né, dessas técnicas aí que ajudam bastante. Parece coisa simples, mas que faz muita diferença no cultivo. Então, saber a quantidade que cada uma delas gostam é uma forma da gente manter elas vivas e desenvolvendo no cultivo. Algumas gostam de mais sol, de mais horas de sol, mas algumas precisam ali só das primeiras horas de sol realmente para desenvolver tudo que precisa, como é o caso da Perle, né? Que nós também tentamos no início do cultivo de todo jeito e a gente não conseguia fazer com que ela desenvolvesse, porque a gente não sabia que ela gostava do sol da manhã. E quando eu falo sol da manhã, não significa que se você não tem um local que só bata o sol da manhã, você não consiga ter elas também, porque pode ser o sol do final do dia, né? Que é aquele sol mais brando, mais tranquilo, que ajuda elas a desenvolverem bem, como é o caso da Lola também, que eu reparei aqui no nosso cultivo, que se a gente tentar dar mais horas de sol para ela, além de não crescer, ela vai dando uma parada no crescimento dela e também ela vai ficando desbotada, vai ficando meio que feia mesmo, né? Com a cor mais amarelada e não com essa cor dela, típica dela, que é meio lilás, um lilás para um rosado, né? Que deixa ela com aspecto de mais saudável. Junto com ela aqui, ó, tem outras que gostam de mais sol, pode tomar mais sol num outro vaso, mas nesse aqui elas tomam a mesma quantidade e vão seguindo aqui bonitona. A mesma coisa são os aiônios. Tem pessoas que falam que cultivam eles com mais horas de sol, mas aqui no nosso cultivo, por nossa região ser muito quente, a gente só conseguiu ter essa planta aqui no cultivo desenvolvendo e ficando bonitona, tomando o sol da manhã também. Pelo menos aqui na região que eu moro, ele não aceita ser cultivado ao sol pleno aí, que passa de 5, 6 horas de sol. Porque tem o sol pleno para umas suculentas que é 3, 4 horas de sol da manhã, e tem o sol pleno para algumas que pode tomar até mais de 6, 7 horas de sol, como é o caso das gigantes, né? O oitavo problema, que normalmente mata a suculenta também, é a falta de adubo e fertilizante, porque a planta ela tem um tempo de energia que ela guarda nas folhas e no caule, e se você não repor esse alimento para elas de acordo com o passar do tempo, isso vai levar a planta à morte também por falta de nutriente, né? Porque ela é um ser vivo e toda planta, sendo um ser vivo, ela precisa de nutriente, de alimento para se manter aí bonitona e viva. E já vamos seguindo então para o problema de número 9 aí, que normalmente mata suculentas, que é misturar suculentas de sol e de sombra. Quando a gente começa a cultivar suculentas, uma das primeiras coisas que é bem importante a gente saber é se a suculenta é de sol ou se ela é de sombra.
Porque as que são de sol, elas não suportam ser cultivadas na sombra. Isso vai fazer elas estiolarem e encher de praga, né? Porque elas vão ficar fracas, a praga vai perceber que ela está fraca e vai detonar com ela. E também tem as de sombra que não podem ser cultivadas no sol, porque o máximo que elas suportam é aquelas primeiras horinhas mesmo de sol ali, do sol de 6 da manhã até 8 no máximo. Mais que isso, elas vão cozinhar literalmente. E o problema de número 10, que mais mata suculentas, é regar demais. Principalmente no início do cultivo, a gente não acredita que uma plantinha tão pequena que fica no sol consiga passar muitos dias sem água e sem rega. Uma coisa que a gente faz muito aqui, até hoje, é deixar por perto aqui uma chave de fenda, um palito de churrasco, para verificar aqui, ó, fincando o palito até o final do vaso e puxando. Puxou, viu que está sequinho, significa que está na hora de regar. Essa é a melhor forma de você identificar se precisa regar, porque muitas pessoas colocam o dedo, mas o dedo não vai nem até a metade do vaso, né? Então não dá para poder tirar por aí essa conclusão. O problema de número 11 é vasos com poucos furos ou sem ressaltos, que é essa parte aqui, ó, onde você consegue ver debaixo do vaso, né? Então, normalmente o vaso para suculenta precisa ser furado igual uma peneira mesmo, para evitar o acúmulo de água e o encharcamento. E é importante que o vaso ele tenha um ressalto, deixando ali o vaso mais alto e deixando um espaço para a água correr, porque se ele ficar muito colado na mesa ou no chão, isso vai vedar o vaso ali e a água acaba não saindo tão rápido, tanto na questão da rega quanto na questão da chuva. São dicas simples, mas que a partir do momento que nós colocamos em prática, nós perdemos bem menos suculentas. Porque na verdade, nenhuma planta quando a gente compra, ela vem com um manual ali de como cuidar exatamente, né? Tem uma dica e outra, mas nem sempre tem todas as dicas que realmente precisam. Então a gente vai aprendendo realmente na prática e observando. E já vou seguir então para o problema de número 12 que mais mata a suculenta, que é a questão de desistir da planta. Um exemplo é esse cacto aqui, ó, o cacto amendoim, que normalmente vai ficando bonitão. Chega uma hora que ele começa a dar uma ferrugem. E aí tem muitas pessoas que achando que a planta já está morrendo, já desiste dela e deixa ela acabar de morrer, né? Essa daqui, por exemplo, ela deu um fungo, que é a ferrugem. Eu apliquei nela o sulfato de cobre. 15 dias depois, eu apliquei um fertilizante rico em fósforo. E como você pode ver por aqui, ó, até florescer, ela floresceu esses dias. Mesmo enferrujada, ela floresceu. E olha para você ver a quantidade de mudinhas, de broto, que está liberando aqui, ó, depois desse cuidado. Então, enquanto a planta estiver viva e der para você um sinal de que ainda está viva, é importante você não desistir dela e tentar pela vida dela e lutar pela vida dela até o fim. Que aí ela vai brotando e vai voltando ao normal. Dias depois, ela volta a ter aí todo o vigor e seguir lindona no cultivo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se ficou alguma dúvida, além das 12 aí que foi apresentada para você, o problema e a solução. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida, tá bom? E aproveita também aí, coloca nos comentários de onde você assiste, né, pra gente saber até onde chega aí os nossos conteúdos e a nossa informação. Bacana? Se você gostou do conteúdo de hoje e não for inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece e que precisa de dicas também. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. Pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você aí nas notificações. E para você que é meu parceirão e minha parceirona até o final do vídeo, agradeço a você pela companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. E se caso você não assistiu o vídeo de amanhã, já desejo para você hoje aqui então adiantado um Feliz Natal para você e a sua família. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.